Sou mais um dos colaboradores da Casa de Irmã Rosália. E nessa noite eu vim trazer a vocês um pensamento de Emmanuel, no livro da Esperança. Mas antes, vamos realizar a nossa prece. Senhor Jesus, nos dê a condição, Senhor, de compreender melhor os teus ensinamentos, para que assim possamos, Senhor, continuar nessa caminhada da evolução, levando também esses ensinamentos a todos aqueles que chegarem até nosso caminho. Graças a Deus. Meus irmãos, hoje vamos falar de um dos temas do livro da Esperança de Emmanuel, psicografado por Chico, na lição número 9, o remédio justo. Essa lição, ela começa com a citação de Mateus, onde Jesus fala: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. O que Jesus quis dizer com essa questão? Por essas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, ele aponta a compensação que hão de ter, os que sofrem, a resignação, que leva às vezes ao padecimento, ao sofrimento, e nisso tudo há uma condição de melhora. Mas como que o sofrimento pode gerar a melhora? Como estaremos prontos a entender que ao sofrer estamos numa condição de melhora? É isso que Emmanuel vem trazendo nessa lição. O remédio, muitas vezes, para que a gente possa chegar a um conhecimento, a uma evolução, é justo. Pode ser amargo, mas será justo. Então, muitas vezes, precisamos compreender que o remédio tem que acontecer para que a gente possa ter a possibilidade de aprender. As perguntas que muitas vezes passam pelas nossas cabeças quando a gente assiste essas calamidades, a guerra que o homem faz, a destruição do meio ambiente, às vezes as grandes enchentes, os incêndios, tudo isso passa pela nossa cabeça e fica perguntando: onde é que estariam os anjos ou os espíritos benfeitores, os guardiões, nessas questões, nesses momentos de desastres, de provações, de enfermidades, flagelos coletivos? Onde eles estariam? Por que nessas condições ainda vivem os homens? Por que eles têm que passar por tanto padecimento? Por que a dor tem que ser tão grande? Por que o sofrimento tem que ser tão grande? Esse remédio seria então justo? São questões que muitos de nós se questionam. Entramos num processo de reflexão na tentativa de tentar entender: por que passar por tal sofrimento? Por que fazer esse sofrimento chegar a tantos? Será que não existe um meio desses indivíduos passarem por uma ideia de crescimento sem sofrer tanto? O que fizeram para chegar a tal situação? Então são questionamentos que a gente fica naquele momento na indagação. Por que então sofre? É isso que Emmanuel tenta nos colocar. É isso que ele vai tentar mostrar, que muitas vezes nesse sofrimento o remédio é justo. Mas será isso para todos? E em que condições? Quais as perguntas que realizamos sempre em relação a isso? Resumidamente, poderíamos colocar em duas questões. Onde estão os amigos desencarnados que protegem as criaturas? Então, diante de tanta calamidade, onde eles se encontram? Será que eles não poderiam fazer nada? Será que com todo o avanço tecnológico que eles possuem, não poderiam auxiliar o homem? Ou eles não auxiliam ou já auxiliaram? São questionamentos que fazem com que a gente pense a respeito disso. E como não puderam prevenir, então, esses certos transes que parecem desolar as calamidades, ou seja, as comunidades com tanto sofrimento. Então é nesse momento que a gente faz esse questionamento
sabendo que eles poderiam estar ali, mas interceder por nós, evitando, seria o melhor? Seria o justo? Seria o que vai realmente mudar cada um de nós? Então, esses questionamentos passam a fazer parte dessa indagação que devemos realizar. Diante dessas indagações, Emmanuel então nos convida a conhecer a atitude moral dos espíritos benfeitores. Ou seja, ele quer com que a gente realmente comece a entender. Seriam eles, né, aqueles que, assistindo a isso, estão ali providenciando de alguma maneira as condições para que esses indivíduos possam realmente, né, continuar o seu processo de desenvolvimento. E ele nos pede que a gente consulte, como exemplo, o coração daqueles que verdadeiramente amam, daqueles que entregam o seu amor para o indivíduo que está ali, que é o outro, né, aquele com quem nós devemos ter empatia de uma maneira incomensurável. E é ali que está a prova verdadeira de que os benfeitores não abandonam nenhum de nós. E que mesmo em todas essas calamidades, eles estão próximos a nós. E o remédio é justo. Lembremos então de alguns fatos. Muitas vezes, diante do vício, as famílias inteiras entram em processo de desespero, porque começam a perceber, dentro daquilo que seria a condição de família e a condição daqueles que estão envolvidos com o vício, que a gente perde as forças, perde os recursos para poder auxiliar esses irmãos. E ali, muitas vezes, são as mães devotadas que fazem suas preces pedindo alguma orientação à espiritualidade amiga, na tentativa de ter um determinado momento de lucidez para tomar uma decisão para auxiliar aquele a quem ela tanto ama. Então, eu tenho absoluta certeza que as mães, na tentativa de auxiliar seus filhos, entregam estes a lugares de reabilitação, na tentativa de fazer com que eles não caiam mais, não entrem mais fundo nesse poço do vício. Elas deixam que eles fiquem em lugares aonde lá, muitas vezes, o sofrimento é grande, a dor é muito grande, mas é justo, para que esse indivíduo possa sair dali numa condição de renovação. E às vezes, no processo desse conhecimento, ele perceba o quão grande é o amor daquela pessoa na tentativa de auxiliá-lo, na tentativa de protegê-lo, na tentativa de fazer com que ele mude. Essa é a grande questão. E é aí que entra o poder dessa condição de amor. Os pais amorosos muitas vezes entregam seus filhos, né, dentro daquilo que seria uma condição de saúde, ou então, às vezes, por um motivo de acidente, né, e eles então perdem parte do seu corpo. O corpo é amputado. E muitas vezes, por uma moléstia, uma doença que vai corrompendo o indivíduo, e ali, para que ele possa compreender que a falta dessa condição de um braço, de uma perna, é a possibilidade que ele tem, né, de não abreviar a sua existência.
E é a possibilidade que lhe foi dada para que ele reveja seu comportamento. Diante da situação da falta de um membro, ele possa entender que é possível ser diferente, é possível ultrapassar aquela condição, é possível ganhar com aquilo algo melhor. Quando a gente assiste às Paralimpíadas que deram início agora, a gente entende como que esses indivíduos são tão fortes. Eles representam justamente tudo aquilo que os pais queriam que os seus filhos fizessem. Ser forte para poder ir além dos seus próprios limites. Para que eles possam compreender que essas necessidades poderiam ter sido piores, mas ali estavam eles para poder ajudá-los. Uma das condições mais complicadas e difíceis da gente entender são justamente quando as mães e as esposas se encontram na condição de visitante daqueles que estão no cárcere. Elas entendem que às vezes a condição daquele homem que ela ama, daquele filho que ela ama, estar ali dentro pode ser uma proteção. A dor dela é incomensurável. É uma dor que não tem como medir. Porque ao assistir esses indivíduos ali, é bem provável que ela demonstre toda a piedade, toda a vontade que ela tem de fazer com que ele saia dali melhor. O seu filho, o seu marido, para que ele possa realmente se afastar definitivamente da delinquência. E às vezes é o amor que ela tem por ele, é a dedicação, é o respeito, é a condição de estar amparando esses indivíduos por ser forte, por ser decisiva, por ser aquela que vai amparar os filhos que aqui ficaram. Ela ela dedica-se a amar aquele que está lá. E é na intuição da espiritualidade amiga que a gente encontra esses amigos lutando juntamente com todos eles na tentativa de mudança de cada um desses espíritos. O papel dos filhos, muitas vezes, é muito difícil quando os pais se encontram em condição de convalescência. Eles não querem deixar que os pais possam ficar sozinhos. Claro que, infelizmente, existem aqueles que ficam sozinhos, mas muitos filhos entendem que a maneira mais afetuosa a carregar, às vezes, os pais que estão endividados em doenças, que muitas vezes são contagiosas, é levá-lo à condição de que ele possa ser tratado por pessoas especializadas. E converter aquilo tudo de forma a fazer com que ele entenda que naquele momento eu não tenho como auxiliar mais, que eu preciso da ajuda daquele que tem a ciência, daquele que pode amparar, daquele que pode aliviar a dor que está sendo sentida. E na compreensão dele, não abandonar, mas estar ao lado, confiante, buscando compreender que agora ele precisa muito mais do que você, né, possa imaginar, né, que é a sua presença, que é o ouvir, as histórias que são repetidamente contadas, mas ali você está presente com seu amor. É isso que faz a espiritualidade se aproximar e fazer com que a gente compreenda essa necessidade tão grande de fazer velar por esses que tanto amamos. E às vezes a gente vê alguém submetido aos mais duros entraves. O desemprego, a fome, a dor de alguém que você perdeu, né? Ou seja, a ideia do amor não correspondido. E a gente supõe que esse alguém permaneça esquecido por parte dos benfeitores espirituais. Vamos imaginar que eles não possam atender, coisa que a gente sabe que não vai acontecer. Eles vão estar ali.
esse indivíduo passa, às vezes, por essa dor, por esse sofrimento, na tentativa de reconstruir essa vida. E então é importante, às vezes, compreender essa situação para que a gente possa sair dela melhor. E assim Emmanuel nos coloca numa condição muito interessante, porque ele faz uma analogia para a gente perceber que nenhum desses indivíduos estava sozinho. Que aquele que estava lá no cárcere, aquele que estava num processo de reabilitação, aquele que estava lá doente, aquele que estava na condição de idoso e precisava do amparo, aquele que havia sido abandonado por um grande amor. Nenhum deles estava sozinho. Nenhum deles estava ali desalentado, mas sim estavam sendo amparados. Os amigos e benfeitores estavam. Eles precisavam tomar esse remédio. Era o justo remédio que era necessário para que eles pudessem compreender a situação que vive. E aí Emmanuel coloca assim: o amor brilha e paira sobre todas as dificuldades, à maneira do sol que paira e brilha sobre as nuvens. Então, às vezes, a gente encontra essas nuvens mais escuras, mais densas, mas ao mesmo tempo você percebe a luz do sol penetrando, invadindo, abrindo orifícios nas nuvens, onde os raios terminam chegando a todos indistintamente. Então ele fala que ao invés da revolta, do desalento, ofereça paz e esperança a esses companheiros que choram, que sofrem. E frente a todo o mal, ele vai entender que o bem prevalece. Isso tudo porque onde existem as almas sinceras, onde existe aquilo que nós fazemos para procurar o bem, juntando isso, o sofrimento é sempre o remédio justo. E é um remédio justo para a nossa vida, porque junto delas não sucede o pior. Ou seja, não vai acontecer o pior, porque nós vamos aprender com essa condição. E aí ele coloca isso: ninguém consegue realmente ser grande quando não aprendeu a ser pequeno. Porque é quando nós estamos aprendendo agora, na nossa pequenez, a buscar aquilo que favorece-nos, que faz com que a gente possa crescer. Meus irmãos, eu espero que vocês tenham apreciado esse ensinamento de Emmanuel e que possam levá-lo àqueles que estão mais necessitados. Que possam compreender que muitas dores que temos são necessárias, mas elas não são eternas. Elas são condições para que a gente possa evoluir, pois a gente sabe e deve compreender que nós não estamos sós. Obrigado a todos, que estejamos sempre em paz em nosso coração e que Jesus abençoe a cada uma dessas famílias aqui presentes. Que assim seja.